Fala galera, tudo bem? Passando aqui hoje para a gente falar especificamente sobre a última publicação, né? Eu fiquei de fazer um vídeo sobre dedução ou movimento de lateralidade mandibular, tá? E como eu coloquei lá na publicação, o importante antes da gente conseguir associar o que seria o movimento de lateralidade, seria importante nós entendermos os tempos artrocinemáticos do movimento de abertura e de fechamento, certo? Para depois a gente jogar isso num contexto e associar isso ao que seria o movimento de lateralidade, tá? Então, primeiramente, especificamente em relação ao movimento de abertura, ele tem dois tempos artrocinemáticos, certo? Como assim? Nós temos uma articulação que fica entre a fossa mandibular do osso temporal, tá certo? E o disco articular, o menisco, ok? E temos uma articulação que fica entre o côndilo da mandíbula, certo? E o menisco. Então formam duas articulações, a articulação temporo-meniscal e a articulação menisco-condilar. Ok? No movimento de abertura, o primeiro tempo artrocinemático é um movimento de rolamento ou de rotação. É um movimento dado entre o côndilo, a cabeça da mandíbula, e o menisco. Então, o primeiro tempo artrocinemático, temporo, meniscal, rolamento. Segundo tempo artrocinemático, deslizamento, um movimento temporo-meniscal. Primeiro movimento, menisco-condilar. Segundo movimento, temporo-meniscal, rolamento e deslizamento. O movimento de fechamento é justamente o contrário e a volta desses dois tempos artrocinemáticos. Então, no movimento de fechamento da boca, fechamento da mandíbula, o que vai acontecer? Nós teremos um primeiro tempo artrocinemático entre o temporal e o menisco de deslizamento e um segundo tempo artrocinemático menisco-condilar de rolamento ou de rotação posterior. Ok? No movimento específico de dedução, que é a lateralidade da mandíbula, o que acontece? Se eu tenho um aumento de padrão, digamos, como eu botei na publicação, de uma dedução à direita, eu tenho um primeiro movimento artrocinemático em abertura maior do meu lado esquerdo, então eu tenho uma anteriorização, um rolamento e um deslizamento do meu côndilo mandibular em relação ao disco e ao temporal esquerdo, côndilo anterior esquerdo, e tenho um côndilo posterior à direita, para o lado ao qual a mandíbula se desvia. Sendo assim, os motores primários disso se dá justamente o quê? Principalmente o músculo pterigóide lateral do lado esquerdo, certo? Com uma inserção discal, meniscal e uma inserção que ele tem no côndilo mandibular, ele é o motor primário do movimento de abertura. Do lado ao qual a mandíbula se desvia, nesse caso à direita, os músculos do fechamento são os músculos que terão o maior papel de fixar esse movimento de deslizamento e rolamento para esse lado, que são eles: o temporal com os seus três feixes anterior, médio e posterior, masseter, e o pterigóide medial, que se insere na parte interna da mandíbula e vem lá do processo pterigóide do osso esfenoide, ok? Sendo assim, se eu tenho um desequilíbrio cinemático entre os músculos que fazem abertura e fechamento, eu tenho uma tendência a ter um movimento de lateralidade maior de um lado do que do outro. Nesse caso, dedução à direita, nós teremos o quê? Um tônus, um motor primário pterigóide lateral com mais atividade, com mais ação do lado esquerdo, e teremos do lado direito temporal, masseter e pterigóide medial, que fazem basicamente o movimento de fechamento, tá? Entender esse movimento torna-se de suma importância quando a gente trata a entrada dentoclusal de forma biomecânica e também sensorial. Justamente por quê? Para que a gente, quando vai intervir facilitando ou inibindo certas estruturas, a gente já consegue associar o que tem mais informação e o que tem menos informação, ok?
E em relação a fatos secundários que possam levar a isso, como eu botei na publicação, justamente alterações membranosas, principalmente da sincondrose esfenobasilar, que alteram também de forma estrutural e membranosa o osso temporal, vai levar a um quadro adaptativo da articulação temporomandibular. Então, alterações de torção da sincondrose esfenobasilar, que é uma alteração fisiológica, ou alterações como o SBR, que é a nossa famosa escoliose craniana. Nós vamos ter características em um lado de flexão e do outro de extensão, ao qual também o temporal vai ter essa adaptação e ao qual também a mandíbula vai se adaptar tendo certos tipos de preferência de movimento de acordo com a forma e com a adaptação membranosa da articulação. Tá ok? De forma biomecânica e de forma sensorial e de forma membranosa, nós podemos ter esse tipo de alteração. Valeu? Espero que tenha sido válido para vocês aí. Um forte abraço e até breve. Valeu!